Olá, para quem não me conhece, meu nome é Joana e estou nas redes sociais como Mãe a Todo Custo. Hoje eu vim compartilhar com vocês um caso que aconteceu comigo, que eu fiquei indignada de levar tanto tempo para eu saber dessa informação. Então eu te convido, mãe, para acompanhar esse vídeo até o final, para ver se você também já passou por isso ou o que você pode evitar em passar por isso. Na última consulta que fomos a Joinville, isso, o bebê já com 2 anos. Fomos a Joinville e eu disse, doutora, eu tava programando mais ou menos ali o aniversário dele, coisas assim pra fazer algo que ele venha se divertir. E o meu filho gosta muito de pular. Pula na cama, pula no sofá, pula no chão. E eu disse, doutora, o que você acha daquela cama elástica, do pula-pula, né? Assim, mãe, ele não pode. Daí eu lembro que a hora que ela falou isso, me deu um choque, porque tipo assim, 2 anos e eu não sabia que meu filho não poderia ir no pula-pula. Porque às vezes eu fiquei tão preocupada em cuidar da parte de medicamento, da parte do que ele comer, da parte da mamadeira, da parte de médico, da parte de exame, e eu não sabia que meu filho não poderia ir no pula-pula. Olha só, uma coisa simples, mas que me deu um choque ali na hora que eu fiquei assim, como eu tô falando com vocês, assim, eu fiquei sem reação. E daí eu peguei e tava lembrando assim, né? E quantas outras coisas que nós não pedimos informação pro profissional? É complicado porque eu tiro também como um exemplo que eu tive em 2020, quando eu levei o Paulo, eu acho que foi a primeira vez para um pronto-socorro aqui na minha cidade. E os médicos, no atendimento, eu falei que o bebê era cardíaco, levei os exames e tal, e nisso eu falei que eu tinha prioridade, só que ele não tinha muita criança, já foi atendido, e eu fui para uma outra salinha. E daí o que aconteceu? Aconteceu que daí deu 10 minutos, 20 minutos, eu vi que aí não tinha mais ninguém para atender, mas ninguém. Eu já tinha passado na triagem, não tinha mais ninguém ali, já tava tudo lá para dentro, fazendo medicação e tal, e eles não chamavam o Paulo. E daí eu cheguei e questionei, e o médico, o médico já tá vindo, mãe, ok? Aí deu 20, 25 minutos, eu olhando no relógio, eu vi o doutor passar no corredor, eu parei, ele assim, doutor, não vai atender, o bebê chorando, né? E ele, não, só mais um pouquinho, mãe. O que estava acontecendo? Ele estava indo atrás do médico de UTI. Por quê? Não sei dizer se ele não tinha o conhecimento, né, pra ter o atendimento para um bebezinho cardiopata, não sei. Só sei que eu esperei 20, 25 minutos para passar para um doutor, que daí, né, cuidava da parte de UTI, fez todo o atendimento pro Paulo, deu as medicações corretas, o Paulo melhorou e tudo mais, sabe? E também eu passei por isso, bem semelhante, que foi no começo, recém ele nasceu, porque eu precisava de uma pediatra. E a maioria das pediatras, quando falava que era cardíaco, não tinha agenda, que não tinha conhecimento nesses casos, que era mais complicado, né? Então, assim, como não tem, às vezes, muito conhecimento, penso eu, também a pessoa pode não ter muito conhecimento em medicamento, em cuidado do medicamento, porque o que eu posso tomar, você não pode tomar, vamos dizer assim, né? Então, o que o teu filho toma, o meu talvez não possa tomar. E também como foi o choque do pula-pula pra mim, que pra vocês pode ser uma coisa bem, né, é uma bobiça, vamos dizer. Mas pra mim eu entrei em choque, porque assim, 2 anos, ele tá com 2 anos agora, e eu não sabia que ele não podia. Foi a mesma coisa, talvez você amanhã saber que ele não pode tomar um medicamento que você toma, né, e seus parentes, que já é o medicamento da casa, aquele medicamento que já tá em casa, sabe? Então é o mesmo detalhe. Então, se eu pudesse dar um conselho e fosse bom, né? Eu diria assim, mãe, a tua primeira consulta na cardiopediatra, leva papel e caneta. E já leva tudo que tu acha que tu tem dúvida de agora escrito e vai perguntando uma a uma pra ela. E tudo que tu... Porque assim, querendo ou não, né? O médico, ele te atende você e mais várias crianças. Ele não vai lembrar se ele te falou tudo. Não tem, ele tem várias crianças, né? De manhã, tarde e à noite. Então não tem como ele te lembrar, amanhã eu não te falei isso. Como eu também me vi que eu não perguntei isso pra doutora. Então a culpa foi minha, porque eu poderia ter perguntado e eu nunca perguntei. Perguntei tanto sobre medicação e não perguntei nada sobre, né, atividades. E eu te aconselho, mãe, se tu sabe que teu bebezinho é cardiopata,
Faça uma anotação. Ah, ele já tem, fizemos tratamento já faz 1 ano. Ah, mas repensa tudo, pergunta tudo de novo, olha tudo de novo, não custa. Pergunte. Pergunte, porque tem um simples remédio que às vezes faz aquela nebulização em criança. Tem um medicamento ali que bota junto que os nossos bebês não podem, que acelera o coração. E vários outros medicamentos que também não pode, né? Então, assim, indicaria você fazer a sua lista, indicaria você perguntar tudo pro seu médico, mesmo que você ache, mas é uma pergunta tão boba, tão simples. Aí eu acho que nem devo fazer, não, faz a pergunta, sendo boba ou simples, faça a sua pergunta, tente fazer ele te entender, até ele te explicar corretamente o que você deve fazer, porque no começo eu perguntava, e se ele passar mal, o que eu faço? Daí a médica, assim, como tu, o que tu faz? Assim, o que eu faço? Porque os primeiros socorros é comigo e depois vai pro médico. Então, você pode começar com essas perguntas, você pode perguntar sobre medicamento, você pode perguntar sobre atividades, enfim, tudo isso. Então esse seria o conselho que eu deixaria hoje pra ti, mãe. Mãe de primeira ou de segunda viagem, né? De terceira não importa, mas esses detalhes às vezes nos nossos dias são tão corridos que nós esquecemos dos detalhes, das coisas pequenininhas, que lá na frente pode fazer toda a diferença, né, mãe? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.